Então, pessoal, como o Jean falou, né, primeiramente, muito obrigado a todos que estão aqui. A gente está no retorno das nossas atividades aqui do grupo de estudos da Episteme, né? Já é o terceiro semestre de atividades, de encontros aqui do grupo de estudos. No primeiro, a gente falou sobre alguns temas relacionados principalmente à psicopatologia, né, gente? A gente falou sobre transtornos mentais, sobre introdução à psicopatologia, sobre alterações psicopatológicas e sobre neurociências também. No segundo semestre, a gente falou um pouco sobre questões relacionadas à prática baseada em evidências, em psicologia, principalmente, né? Tanto que o primeiro foi sobre prática baseada em evidências. Depois a gente falou um pouco sobre terapia cognitivo comportamental, a gente falou um pouco sobre as habilidades clínicas do psicólogo e também sobre psicofarmacologia. Fechou? Aí nesse a gente acabou deixando um pouco mais livre, não tem uma construção certinha, assim, fixa para o semestre. A gente quis abordar alguns temas que eram do nosso interesse, eu e o Jean, na hora de escolher esses temas, sabe? Um deles é o sono, que vai ser o encontro de hoje. A gente vai falar também ao longo do semestre sobre, no próximo, inclusive, sobre comportamento suicida, que vai ser sobre avaliação e sobre o manejo desse comportamento no ambiente clínico ali, né? O seu próximo encontro, isso. A gente vai falar um pouco sobre felicidade também, sobre felicidade, é o terceiro encontro desse semestre. E, por último, o Jean sobre estresse. É isso? É. Então, são temas meio que isolados, assim, claro, tudo tem sua conexão, né? Mas são meio que isolados. São temas que são do nosso interesse, que a gente acha que tem algo a compartilhar com vocês e a discutir com vocês sobre esses temas. Fechou? Então, pois é. Pode falar, Jean. No nosso próximo encontro, então, seria sobre o suicídio. Então, eu acho que para vocês já terem assim, antecipado mais ou menos, se quiserem ler alguma coisa, né, nós vamos usar um material de TCC para suicidas. É um livro de TCC para suicidas, então, caso você queira já dar uma olhada sobre isso. E o próximo encontro é porque nós estamos no mês de setembro, e seria um mês alusivo ao suicídio. O outro encontro que eu falo sobre... Qual que é o outro encontro, Sérgio? Ah, sim, felicidade. Eu vou usar... Vamos usar um livro do Martin Seligman, vamos usar uma base dele, né, que é da psicologia positiva, e também vamos trazer um campo um pouco mais filosófico para essa reflexão, e também um campo científico mostrando o que seria a ciência da felicidade ou do bem-estar subjetivo. Então, repito, caso você queira já ir adiantando esses conteúdos, dar uma olhadinha, vamos pensar sobre o livro do Martin Seligman, que seria da psicologia positiva, vamos usar a ciência da felicidade, e que hoje a gente chama de bem-estar subjetivo. E no último, sobre estresse, nós vamos falar muito rapidamente a ciência do estresse, a biologia do estresse, como que é o funcionamento do eixo que está conectado ao estresse, mas também nós vamos falar fortemente sobre enfrentamento, que a gente chama de coping, estratégias de lidar com o estresse, e vamos usar algumas referências. Uma delas é do Stanislavski, que vai trazer mais ou menos 8 ideias que as pessoas usam para enfrentar o estresse. Então, esses são os conteúdos que nós vamos trabalhar nesse próximo semestre. Então, lembrando, temos mais 3 encontros pela frente, 3 encontros que serão online nesse mesmo horário, né, da mesma forma como estamos fazendo aqui, tá bom? Adiante. Show. Então, beleza. Isso aí é papo para os meses futuros, né? Nós vamos também enviar as indicações, né, de material de apoio antes dos encontros, então não se preocupem, assim. Mas se quiserem adiantando, como o Jean mencionou, é bem interessante. Livros bem relevantes, assim, para a área, né? Mas beleza, vamos focar no dia de hoje. A gente vai falar um pouco sobre o sono, né, nosso primeiro encontro desse semestre. E, né, já iniciei com uma pergunta, assim, a pergunta que fica para a gente refletir, assim, é se vocês acham que estão dando, de fato, a devida importância para o sono de vocês, assim, sabe? Ou se é algo que acaba ficando meio que de segunda mão, meio secundário, vocês, eu me preocupo mais com o meu trabalho, com a minha faculdade, ou com outras coisas, e acabo deixando meu sono de lado, como se isso não fosse tão importante, sabe? Então, a reflexão que fica é, vocês estão, de fato, dando a devida importância para o seu sono ou não? Sabe? A gente vai ter um momento para discutir sobre isso, mas fica aqui a sementinha, né? E, bom,
A gente até trouxe esse título, então, sobre o sono, bem simples, bem autoexplicativo, o título da apresentação, e com o subtítulo, Estude enquanto eles dormem. Porque não sei se já ouviram aquelas frases, né? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles estão se divertindo, e etc, etc. Que aí você verá o sucesso que eles não têm, algo nesse sentido. Só que será que essa frase faz tanto sentido mesmo assim? Será que vale a pena a gente abdicar do nosso sono, nesse caso, para, não sei, estudar ou para trabalhar, como se isso fosse algo ser benéfico para a gente? É aqui que fica a questão e é pautado nisso que a gente vai introduzir a nossa reflexão, sabe? Então, você levantou a mão, Jean? Sim, eu acho que como um campo introdutório nessa ideia que você está trazendo, há um tempo atrás, na França, se inventou os 3/8. Eu acho que algumas pessoas devem se lembrar que se trabalhava 14 horas por dia, 15 horas por dia, exercício, né, tremendo de trabalho, e chegou um momento onde houve uma revolução e surgiu então os 3/8. Então eu tenho 1/8 para descanso, 1/8 para trabalho e 1/8 para fazer o restante das outras coisas. E aí então você fecha um ciclo de 24 horas. Ou seja, naquele momento se percebia que o descansar era uma tarefa importante para produzir. E naquele momento da história, a gente está falando de século XVIII, aí mais ou menos, a gente estava num momento onde não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje. Ou seja, precisava do trabalho braçal. O que nós estamos percebendo é que nos dias atuais, né, nos últimos 30 anos mais ou menos, o trabalho braçal ele vai diminuindo, mas o trabalho intelectual ele não foi diminuindo, ele foi aumentando em alguma medida. Até nós tivemos um clube do livro que falava sobre a sociedade do cansaço, que vai conectar exatamente com essa ideia que o Sérgio colocou aí na apresentação. Estude enquanto eles dormem, ou seja, você não está mais produzindo de forma braçal, de forma mecânica, mas para produzir alguma coisa, né, algum material, mas agora você está produzindo porque você mesmo quer produzir para se manter ativo, e porque se você não se manter ativo, alguém vai taxar você como não está fazendo nada. Então, me parece que nos últimos anos começou a ter uma força muito grande esse tipo de frase. Então, como uma grande massa começa a dizer, bom, você precisa trabalhar fortemente, né, cognitivo, você precisa produzir mais que os outros, e você começa a acreditar que de fato você precisa fazer isso, e começa a deixar de lado algumas coisas que são importantes, e uma delas é o sono, outra alimentação e outra atividade física. Aí voltamos ao ponto de partida. Será que de fato eu preciso trabalhar enquanto eles dormem? Ou será que eu virei o meu próprio capataz? Que é um livro do Han, que vai falar sobre sociedade do cansaço. Não tem mais alguém batendo nas minhas costas, eu sou a pessoa que bate em mim mesmo na tentativa de ser o mais produtivo possível, porque senão fica feio eu não ser produtivo, como todo mundo está sendo ou que está mostrando na internet. Adiante, Sérgio. Então, beleza. Para apresentar essa temática toda que a gente está introduzindo aqui, né, sobre o sono, para que a gente tenha uma boa compreensão, qual foi o roteiro do conhecimento, né, que a gente pensou? De início, ali no... Aqui, não sei se dá para ver essa setinha azul, dá? Uma dúvida. Sim, consegue ver. Então fechou. Então, de início, a gente pensou em um material de apoio bem simples não, mas bem fácil, digerível, que seria o nosso post sobre sono e aquele podcast, né, que a gente indicou. Então, aquela seria uma introdução ao tema. Aí depois, entrando no nosso encontro de hoje sobre o grupo de estudos, nós vamos discutir, detalhar, aprofundar um pouco mais alguns tópicos específicos, que seria, no caso, a privação desse sono, né? Depois de falar sobre a privação, a gente vai falar algumas informações essenciais sobre o sono, passando sobre ciclos cardianos, fases do sono e etc. E depois, ainda nesse encontro de hoje, vamos falar um pouco sobre higiene do sono, que para quem nunca, caso alguém nunca tenha escutado esse termo, é um protocolo de
mudanças comportamentais que acabam ajudando na noite de sono. Entendeu? A gente vai apresentar para vocês como é que é isso e como que isso pode ajudar no sono da gente. Show? Então, esse aqui seria o nosso encontro de hoje. E, ao final, nós vamos indicar, no caso, um livro e uma outra indicação para que quem tem interesse em continuar se aprofundando no tema possa continuar se aprofundando. Beleza? A gente acredita que com esse roteiro de conhecimento dê para ter uma boa compreensão do que de fato é o sono. Né? Então, beleza. Vamos lá. Como eu disse, para o momento inicial, essa ideia de privação do sono. Vamos discutir um pouco. Né, a gente acabou construindo meio que um caminho inverso. Assim. Quer falar quais são as consequências de não dormir bem, para depois explicar o que é o dormir bem, ou como dormir bem. Entendeu? Então, a gente fez, meio que inverteu a ordem dos fatores. Então, vamos lá. Quais seriam essas consequências de dormir bem, né? Vamos lá. A gente tem bem definido na literatura científica algumas consequências, que seriam o seguinte. Quem tem o sono privado, né, privação do sono no caso, você dormir mal, dormir pouco, etc. Então, quem passa por isso, quem passa por uma privação do sono, tem maior risco de desenvolver diferentes transtornos mentais, se não todos, a grande maioria dos transtornos tem como fator de risco a privação do sono. Tem também, quem tem a privação do sono, tem maior risco de desenvolver doenças metabólicas, como diabetes, hiperlipidemia, que seria uma gordura no sangue ali, colesterol alto, LDL, HDL, etc. E obesidade. Além disso, quem tem um sono privado, o cérebro privado do sono, no caso, tem um maior aumento da impulsividade, tem uma maior reatividade emocional, tem microlapsos atencionais frequentes e déficit de memória. Então, sabe quando você, não sei se alguém aqui já passou por isso, né? Mas você dorme mal numa noite e no dia seguinte você acaba, por exemplo, não sei, você acaba desistindo de ir para a academia, em vez disso você vai para um rodízio de pizza ou então come uma caixa de chocolate inteira, etc. Você acaba tendo mais tendencioso a ter esses comportamentos mais impulsivos, assim, de buscar recompensa imediata, sabe? Então, eu deixo de ir para a academia para comer uma caixa de chocolate. Eu estou discutindo com alguém, eu vou lá e dou um grito com ela em vez de estar resolvendo um diálogo. Então, eu fico muito mais impulsivo, assim, sabe? Depois de uma noite de sono mal dormida. E, além disso, aumento da reatividade emocional, como eu disse, a pessoa fica mais estressada, mais ouriçada, assim, sabe? Durante discussões, por exemplo, fica mais reativo, é mais propenso a explodir com as pessoas. Essa é outra ideia, de microlapsos atencionais frequentes. O que seria isso? Sabe quando você está, por exemplo, prestando atenção numa aula e quando você se percebe, você já passou uns 2 minutinhos, uns 40 segundos, sei lá, que você estava viajando na maionese e não escutou nada que o professor falou. Você estava olhando para a cara dele, sabe? Isso é um microlapso atencional. Quando você se percebe, você já estava sem atenção por algum tempo. Assim, então, caramba, eu perdi um tempo aqui. Ou então, uma coisa que é muito comum comigo, eu estou lendo um livro e quando chego no final da página, eu vejo, caramba, o que eu acabei de ler aqui, né? É como se eu tivesse lido e esquecido de interpretar a informação. Então, o microlapso é isso, que é uma coisa perfeitamente normal, todo mundo tem, só que quem tem o cérebro privado de sono, tem isso com uma maior frequência, você fica mais desatento mesmo. Sabe? Outra coisa é déficit de memória. Aqui vai entrar aquela discussão, né? Será que de fato vale a pena a gente estudar enquanto eles dormem? Né? Será que dá o sono para estudar? Sendo que a gente não vai reter essas informações porque a gente tem dificuldade de memória e a nossa atenção está prejudicada também, então isso vai prejudicar o nosso estudo. Então, será que realmente é uma estratégia inteligente a gente sacrificar do sono para estudar? Fica a questão. Né? E outra coisa que é relevante é que isso tudo aqui, gente, e todas as outras consequências que tem do sono, que são as principais, elas são dose dependentes. Ou seja, quanto mais privado está o seu cérebro de sono, maior é a probabilidade dessas consequências aqui. Então, quanto menos você dorme, no caso, ou quanto pior você dorme, maiores vão ser essas consequências, entendeu? Então, é bem relevante a gente ter isso em mente, assim, compreender essas possíveis consequências, efeitos deletérios da privação do sono no nosso cérebro. Fechou? Essas consequências, elas são interessantes porque elas não são isoladas, né? Então, se eu desenvolvo um transtorno mental, tendo essas características do transtorno mental, aí eu tenho alteração na memória, eu tenho microlapso atencional, eu tenho a reatividade emocional. Então, de alguma maneira, retroalimenta. Então, outra forma de ver isso seria,
eu começo a ter os microlapsos atencionais, eu altero a minha memória. Porque se eu diminuir o campo de atenção, eu também eu tenho a diminuição do campo de memória, porque se eu não tenho a informação, porque eu não estou pegando ela pelo campo da atenção, eu diminuo também a memória. Então, eles são retroalimentadores, um vai puxando o outro. E ao passar do tempo, quando isso não é trabalhado, não é tratado, eu não dou a devida atenção, eu potencializo isso para diabetes, para hiperlipidemia e obesidade e assim por diante. Então, parece, olhando esses pontos, eles são altamente prejudiciais. Só que, eu passei uma noite, porque eu também não podia, porque tinha uma prova, na mesma semana eu precisei ir numa festa, aí na mesma semana eu fiquei com o meu namorado no telefone, e quando você percebe, você está passando várias noites com o sono ruim, e essas consequências, talvez você não deu conta sobre isso na primeira semana, mas na segunda semana ela começa a aparecer, mas você não deu atenção, e isso vai tomando uma força. Quando você às vezes percebe, pode ser que esteja muito grande. Você trabalha demais e está sempre distraído com as coisas, pode ser que passou um tempo e quando você vai perceber, isso já ficou grande demais. Já se transformou de fato em um transtorno mental. Ou seja, me parece que é interessante ter uma atenção diária sobre o sono e sobre o dia seguinte, como que você percebe o dia, para ver se de fato você dormiu bem e como que estava o seu humor no dia seguinte, para ir observando, para não deixar essas questões, essas consequências irem aumentando, porque elas são doses dependentes. Perfeito. E, né, como o próprio Jean disse, são consequências que acabam sendo relevantes, assim, né? Elas são prejudiciais, geram sofrimento no indivíduo, né? Mas a pergunta que fica, né, beleza, agora que a gente entendeu quais são as consequências de um cérebro cansado, né? A pergunta que fica é, como é que a gente está dormindo enquanto sociedade, né? Como é que estão os níveis de sono do brasileiro, da população mundial e etc. A gente trouxe algumas pesquisas aqui, no caso, né, são de portais de notícia, mas a gente viu que está embasado em pesquisa de verdade, que seriam, a gente trouxe 3 exemplos aqui. Um do G1, né, que ele apresenta que cerca de 60% da população mundial sofre com problemas para dormir. Aí tem uma outra notícia do CNN. Mais de 70% dos brasileiros sofrem com alterações no sono. Outra notícia do G1. Número de brasileiros que sofrem com insônia chega a 73 milhões, segundo a Associação Brasileira de Sono. Então, gente, agora vamos pensar todos aqueles problemas, né, que a gente citou anteriormente, todas aquelas consequências aplicado a esse número aqui populacional, sabe? 60% da população mundial com problemas para dormir. Então, 60% da população mundial está exposta aquelas possíveis consequências que a gente citou ali, sabe? Então, quais seriam os danos que isso pode ter na saúde pública, assim, sabe? Quais seriam as consequências que aquilo pode ter, né, para o sistema público de saúde mesmo, que vai apresentar, as pessoas vão começar a apresentar maiores riscos de desenvolver transtornos mentais, maiores riscos de desenvolver outros tipos de doenças, e etc, assim, sabe? Então, isso é um problema de saúde pública, e a pergunta que fica é, será que a gente está dando, de fato, a devida atenção para isso dentro do âmbito público, assim, sabe? Eu, pelo menos, particularmente, não sei se vocês, mas eu nunca vi nenhuma campanha assim relacionada à instrução sobre um sono, por exemplo, assim, sabe? E parece que isso é algo que fica meio que de canto, de escanteio, assim. E eu não sei se a gente está dando a devida importância para essa questão do sono, tanto, né, a nível individual, nós enquanto indivíduos, quanto a nível, né, estatal, ali, governamental, em relação a essa questão específica do sono, sabe? Então, agora, a gente até joga a palavra para vocês, né? E vocês acham que estão dando a devida importância para o sono de vocês? Ou é algo que fica mais de escanteio, assim? Se alguém quiser comentar. Eu queria saber quantas horas você dorme por dia, como é que vocês acordam no dia posterior também, se alguém quiser dar um relato. Acho que dá para perceber, cada um tem um sono diferente, né? Mas tem aquela parte, eu durmo tantas horas e me sinto bem, beleza. Tu acha que tu dorme bem?
Então, por mais que a gente durma pouco, a gente tem que entender o contexto e a realidade de cada um, né? A realidade de cada brasileiro. Eu falo sempre para meus amigos e para quem eu tenho intimidade, eu digo, pô, se tu tem a oportunidade de dormir bem, durma. Porque eu sei da realidade, se tu acorda, pô, em São Paulo, para ir trabalhar, tu acorda 4 horas da manhã, pega 3, 4, 5 ônibus, vai trabalhar, vai para a faculdade, volta de meia-noite, é uma realidade, mano. Eu sei que tu não consegue dormir direito. Mas tem pessoas que eu convivo que sabem da necessidade disso e não dormem direito, aí é culpa totalmente delas. Então, hoje, eu tento manter minimamente bem essa rotina de sono, sabendo da importância dele. Tento dormir pelo menos na rotina que eu tô de 6 a 7 horas. Lá na frente, quando nós tiver mais dinheiro, tiver com liberdade, a gente tenta dormir até melhor, né? Mas hoje eu dou uma importância muito grande ao sono. Ô, Sérgio, você pode deixar na tela anterior ali onde mostram os dados, por favor? Acho que mantemos a pergunta aberta e livre para as pessoas comentarem com a gente. Nesse caso, nós estamos mostrando aí na tela os percentuais de pessoas que sofrem com o sono. Não necessariamente que elas têm um transtorno do sono, né? Tem uma pesquisa da Elsevier que faz também a nível mundial, agora de 2017. 10% da população tem transtorno de insônia. Que aí é uma encrenca um pouco mais avançada, né? Ou seja, parece que a coisa ela é bastante séria. Para a gente ter uma ideia mais ou menos, a gente tem no Brasil 73 milhões de pessoas, sendo que o Brasil tem 210, 220 milhões de pessoas. Olha como o número ele é alarmante, ele é alto, ele é significativo. Então, provavelmente você deve conhecer alguém muito próximo de você que tem dificuldade para dormir. Talvez não como um transtorno de insônia, um transtorno relacionado ao sono, uma patologia, mas tem dificuldade para dormir. Provavelmente, perto de você, você conhece alguém que toma remédio para dormir. Provavelmente. Então, isso é um problema de saúde pública que está dentro dos nossos lares. Mas lembrando que sono é uma característica mega importante e que, quando ela não é atendida, ela abre outras questões, ou seja, é ponto de partida. Então, assim, na minha humilde opinião, olhar um número desse, assim, 60% da população sofre, é como o Sérgio falou, isso é saúde pública. Porque se eu tenho alteração do sono, automaticamente vem no pacote, eu venho alteração na memória, alteração na atenção, alteração no humor, aumento de agressividade, aumento de irritabilidade, de impulsividade, e assim por diante. E vocês? Alguém gostaria de contribuir com essa ideia, ou podemos ir adiante? Eu acho assim, professor, que a maioria das pessoas hoje em dia estão com a mente cansada. Não é aquele sono descansado, elas só deitam e apagam. No outro dia acorda cansada novamente. Não consegue ter aquele sono de qualidade, aquele sono bom para ter a mente descansada durante o dia. Já acorda cansado, segue o dia cansado e vai apagando novamente. E assim vai seguindo meio que um ciclo desse sono ruim, desse sono mal, sabe? É a Sara que estava falando? Isso, professor, sou eu, Sara Vitória. Legal, muito obrigado, Sara, pela participação. Obrigado, Anthony, também pela participação. E, de fato, parece que não tem tempo para dormir, né, Sara? Para dormir direito, né? Isso mesmo. Eu chego e eu pacoto, mas eu já levanto, já estou cansado de novo e trabalho loucamente e, e já empacoto de novo, não dá tempo para descansar para dormir. Interessante, obrigado, Sara. E parece que isso que você trouxe, Sara, é o que contribui para esses números alarmantes ali, né, de dificuldades para dormir. As pessoas, Sim. talvez no ritmo delas do dia a dia, está muito frenético e de fato não conseguem, né, ter essa tranquilidade para dormir. Pois não, Cauã?
Bom dia, pessoal. Às vezes eu vou dar uma olhada para cima porque eu estou sem webcam, eu estou usando o celular e aí o texto está aqui em cima. Mas eu quero complementar a ideia da colega Sara aí. E, de fato, parece que às vezes a gente fica preso num ciclo. Por exemplo, o Sérgio possivelmente vai entrar aí o que é ciclo circadiano. E tem o oposto do ciclo circadiano que a gente não sei se tem um nome correto, mas quando você dorme ali acima do horário, por exemplo, da produção de melatonina, que começa às 10 horas, tem o pico, meia-noite, para de ser produzida até 3 horas. Por exemplo, você vai dormir tarde, aí você tem que acordar cedo, aí você já acorda cansado, não é um sono proveitoso. Aí vai entrar também a questão da higiene do sono, que também o Sérgio vai falar. Mas é bom a gente prestar atenção nos horários que a gente está dormindo, ou de quanto esse sono está sendo proveitoso de fato, o que está acontecendo antes da gente de fato ir dormir. Perfeito. É por isso que a gente vai, inclusive, ótimo, bem pontuado, Calma, acho que complementou bastante essa fala da Sara. E assim, é por isso que a gente vai falar um pouco no meio da apresentação sobre algumas informações essenciais relativas ao sono, assim, sabe? Porque a gente vai começar a compreender que o sono não é simplesmente você, beleza, chegou à noite, deitou na cama, fechou o olho e acordou no dia posterior, sabe? A gente vai entender que o sono é uma consequência do que você faz ao longo do dia. Então, se você está dormindo mal, existe a probabilidade, assim, não falando diretamente com a Sara, mas com todo mundo, né? Se a gente aqui está dormindo mal, existe uma probabilidade desse sono ruim ser consequência de alguns hábitos que estão indo meio que no caminho contrário a esse sono, sabe? Então, existem algumas mudanças comportamentais mesmo que a gente pode ter que acaba ajudando, né, a ter esse sono um pouco mais proveitoso. E claro, como o Anthony falou, só complementando, só finalizando, a gente tem que compreender também que a gente tem que compreender também que existe a realidade de cada um, né? Então, por exemplo, dentro da higiene do sono, fala lá, não, cara, quando chega umas 3 horas antes de dormir, você tem que começar a diminuir a rotina de estudos e de trabalho. Para mim, isso já não aplica, por exemplo, porque eu estudo à noite. Então, 10 horas da noite eu estou na faculdade ainda. Então, como é que eu vou parar 3 horas antes de dormir para começar a descansar, né? Então, a gente tem que ver o que tem, isso vai ser na última parte da apresentação, né? O que tem como possíveis hábitos que podem facilitar no sono, ali, sono de qualidade, e ver o que é possível de se encaixar na nossa rotina, né? Tendo a compreensão de que nem tudo vai poder entrar ali, mas que algumas coisas a gente pode, talvez, implementar para aumentar essa qualidade do sono, né? Alguém levantou a mão. A Jaqueline. Lucas. Isso. Eu estava pensando um pouco, e é um pouco também da minha experiência, né? Nesses profissionais que trabalham à noite, porque por muito tempo da minha vida, e também por entender que eu tenho uma energia maior à noite, e na minha casa era muito mais tranquilo para poder fazer as coisas à noite, eu estudava para a faculdade à noite, trabalhava de manhã e dormia à tarde. Então, por muito tempo, meu tempo de sono era à tarde, e não à noite. A noite inteira eu passava estudando, ou fazendo as coisas que eu precisava para o trabalho. E eu percebo hoje que o prejuízo que isso me causou, né? Porque a questão da readaptação do corpo é muito complicado. Eu luto muito contra isso, porque eu tenho muita dificuldade para relaxar antes de dormir, entendeu? Muita dificuldade mesmo. Eu durmo quando o meu corpo já realmente não consegue mais nada, e pum, eu durmo. Mas eu tenho muita dificuldade para essa parte, por exemplo, que você estava colocando, Sérgio, de desacelerando, porque é a parte onde o meu corpo está mais acelerado, o pico está maior, assim, né? Eu vou tendo que tirar celular, vou fazendo todas essas coisas que é recomendado, mas parece uma coisa natural, sabe? Biológica, sei lá, parece algo assim. Então, não sei se foi dos comportamentos que eu desenvolvi antes, né? Que eu tenho talvez uma recorrência, sei lá, uma consequência agora, sabe? Disso. Enfim, era isso que eu queria. Não, perfeito. Só fazer duas pontuações, não sei se o Cauã ou o Jean quer pontuar, mas você pontuou duas coisas bem interessantes, eu achei assim. Primeiro, essa questão dos trabalhadores de turno, né? Tem gente que por exemplo, vigia, que passa a noite inteira vigiando. Tem médico que fica passando a noite inteira no plantão, etc. E aí, né? Como é que se aplica para esse tipo de trabalhador que passa a noite inteira trabalhando e dorme o dia inteiro? O dia inteiro não, no momento do dia, né? A gente tem que ter essa noção de que nós não somos animais noturnos, sabe? Nós somos animais diurnos. Então, o mais saudável seria dormir à noite e ficar acordado ao longo do dia. Mas, beleza, tem essa realidade. Então, o que a gente pode fazer para esse tipo de trabalhadores noturnos é fazer uma redução de danos.
sabe? Então, beleza. A gente compreende que é a tua realidade atualmente, mas existem alguns comportamentos que a gente pode obter para reduzir esses danos que vão vir, querendo ou não, devido à nossa biologia, né, na sua saúde. Então, por exemplo, chegou em casa depois do trabalho, fecha a cortina no blackout 100%, combina com a tua família para não fazer muito barulho e nem incomodar. Tem a questão de tomar melatonina também logo antes de dormir, evitar cafeína horas antes do sono, etc. Então, existem uma série de atitudes que a gente pode ter para amenizar, reduzir esses danos desses trabalhadores noturnos, entende? E outra coisa que você falou também foi essa ideia do, eu acho que tem um relógio, né, o relógio biológico está meio que desregulado, etc. E é meio que isso, assim, sabe? A gente vai já entrar na ideia do ciclo circadiano e a gente vai ver que existe um ritmo que a gente segue de sonolência, de alerta, de libido, de fome, de sede, etc. E que, às vezes, ele pode estar desregulado devido a alguns atos, que a gente tem alguns comportamentos, como, por exemplo, dormir à tarde e acabar tendo altos níveis de estresse à noite e tomar cafeína meia-noite e etc, etc. Alguns hábitos vão meio que desregulando esse relógio biológico que a gente tem, entende? Então, eu não sei se isso se aplica no seu caso, mas existe essa possibilidade, assim, sabe? Esse relógio biológico, o ciclo circadiano, está meio que desregulado. E, bom, é basicamente isso, meus comentários. Eu vi que alguém tinha levantado a mão, mas eu não vi quem foi. Não sei se foi o Anthony. Fui eu, mas tu falou tudo que eu ia falar, eu ia só comentar dessa parte que nós somos animais diurnos e que evolutivamente o sono foi importante para que a gente pudesse sobreviver e que tem essa complicação de quem trabalha em turnos. Tu falou tudo que eu ia falar, mano. Não, foi mal. Não, pá, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei só pensando numa situação, aí ficou só uma curiosidade mesmo. Esses navegadores que fazem em solitário, como agora a Tamara Klink, filha do Amir Klink, estava fazendo uma travessia, fez agora um livro chamado Nós, fazendo uma travessia da Europa para o Brasil em um veleiro sozinha. E aí no livro dela ela conta que ela dormia períodos de 30 minutos, 20 minutos. Então era assim que ela funcionava, dormia 20 minutos, acordava, olhava o que estava acontecendo, se tinha algum navio por perto, se tinha algum risco, mais 30 minutos. E assim era o ciclo de sono dela, né? Aí eu fiquei curioso, assim, para tentar entender, porque uma travessia dessa acho que vai levar uns 3 meses, né? Então ela vai passar alguns períodos ali de 15 dias, às vezes 10 dias, dormindo dessa forma, né? Pelo risco que ela corre, né? Do veleiro, não tem freio, e aí poder ter algum problema pelo caminho. E quando a Jaqueline trouxe essa questão dos turnos, né, de trabalhadores, aí me veio essa questão da Tamara Klink e do próprio Amir também, dos livros que ele conta que dormia dessa forma. Aí fica a curiosidade, como que essa pessoa, depois que chega em terra, consegue regular, aí como o Sérgio falou agora, o ciclo circadiano dela, né? Então fica essa curiosidade para a gente tentar entender depois o que acontece com esse ser humano ao longo do tempo. Será que ele vai conseguir voltar para esse ciclo circadiano que seria o normal, ou o melhor, ou o correto? Mais uma pessoa levantou a mão, Sérgio. Ana Júlia. Ana Júlia, muito bem. Vamos lá. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu conheço muita gente também que usa, por exemplo, principalmente pessoas que estão estudando para concurso, para residência, né? Que acabam tirando o período da noite para estudar e para focar mais. Algumas vezes até eu mesma peguei algumas vezes à noite, sei lá, tava sem sono e percebi que eu acabei rendendo talvez por conta do silêncio, né? Não tem nenhum tipo de movimento. Se essa pessoa, mesmo assim, tá trocando a noite pelo dia, em teoria, estudando até tarde, e durante o dia ela tá dormindo, mesmo assim ela não tá absorvendo o suficiente, o ideal seria ela estudar de manhã? O ideal, você usou a palavra correta, Ana Júlia. O ideal seria que você, né, a pessoa dormisse à noite e estivesse acordada pela manhã e pela tarde, né? Mas, novamente, existe essa possibilidade de a pessoa ter essa rotina, ou ter essa preferência, no caso, porque, pô, imagina que a pessoa mora com 10 pessoas na mesma casa, ao longo do dia é impossível de tu se concentrar, e o único horário que tu tem disponível para ter silêncio é a noite. Então, beleza, me parece que é perfeitamente normal que você tenha essa rotina de estudo à noite, entende? Então,
existe essa possibilidade, mas o ideal é que seja pela manhã, sim. Até porque, se a pessoa está estudando para concurso, por exemplo, e ela estuda à noite, né, de madrugada e dorme durante o dia. Quando chegar no dia da prova, que não será à noite, será pelo dia, ela vai ter provavelmente certa dificuldade em se adaptar àquele novo horário, assim, sabe? Então você vai estudando à noite, vai dormindo ao longo do dia, vai estudando à noite, dormindo ao longo do dia. Chega no dia da prova, que é durante o dia e não durante a noite, você não consegue dormir à noite e chega na hora da prova, você está meio que cansado, você não consegue prestar atenção, acaba ficando meio desatento e acaba talvez tendo um desempenho não interessante, assim. Então, sabe, tem essa ideia também de que a nossa sociedade funciona de manhã, então, se a gente está desregulado, não está sincronizado com essa sociedade, a gente acaba, talvez, tendo esse possível prejuízo, assim. Entende? Fez sentido essa ideia? Não sei se eu consegui me fazer claro. Não, claro, faz muito sentido. Eu queria fazer uma contribuição também com a Júlia, pegando uma ideia da Jaqueline. Talvez, Ana, infelizmente ou felizmente, nós vamos precisar ter uns momentos da vida da gente que precisa dedicar algumas horas a mais para o estudo, né? Como exatamente você falou, às vezes de mestrado, doutorado, às vezes a própria uma graduação que você está fazendo, às vezes no período da noite, e precisa estudar depois da aula, ou uma residência, assim por diante, mas são períodos, né? E aí a preocupação que me veio aqui é se esse período ele for um período muito extenso e eu acabar alterando esse meu ciclo e entrar num processo de habituação, eu alterar esse meu comportamento e depois eu começar, o meu corpo começar a pedir para ficar acordado à noite e de dia eu ficar sonolento, né? Então, acho que seria essa preocupação. Então, repito, se for por períodos ali que eu preciso resolver alguma coisa, eu acho que ok, é compreensível, mas talvez a longo prazo aí na ideia da Jaqueline, talvez a gente pode ter talvez um probleminha, né, com isso. Né? Sim. O Anthony também queria falar alguma coisa, Sérgio? Acho que a gente vai avançando, né? Vou falar rapidinho aqui para a gente não ficar preso. Não foi só essa parte mesmo que vocês já contribuíram, a parte de não ser a longo prazo e também de entender qual que é o cronotipo dessa pessoa, né? Algumas pessoas são mais matutinas, outras são mais vespertinas, então algumas vão ter tendência a dormir um pouco mais tarde, não virar à noite, mas dormir um pouco mais tarde e outras acordar mais tarde, consequentemente. Então, se for curto prazo, acho válido também, como o Jean apontou. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, gente? Seguindo aqui. Beleza, a gente reconheceu, né, essa importância toda do sono, quais são as consequências que uma falta de sono, uma privação de sono pode gerar, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que ainda assim não concedem a devida importância para o sono, né? E falam, não, eu durmo ali minhas 5 horinhas por noite e acordo tranquilo, acordo 100% no outro dia. Isso não gera nenhum impacto na minha vida. Eu acho que isso aí é baboseira, é leseira da ciência, etc. E, bom, existem estudos que tratam exatamente sobre isso. Assim, a gente até colocou como título aqui. Mas eu durmo um pouco e estou 100%. Né? Na verdade, você acha que está 100%. Tem um estudo bem interessante, está até nas referências. Eu posso até mandar lá no grupo, ele completo, inclusive, que é esse aqui, que é o custo cumulativo de tempo acordado adicional, algo nesse sentido. Que os pesquisadores, eles pegaram um grupo de participantes, né, uma amostra ali, e subdividiu essa amostra em 4 grupos. Alguns desses participantes dormiram 8 horas por noite, outros dormiram 6 horas por noite, outros dormiram 4 horas e o outro passaram a noite acordado. Beleza? Beleza. Esses participantes foram divididos em esses grupos, eles dormiram essa quantidade de horas, cada um, né, em cada grupo, e depois de um tempo desse período de estudo, eles faziam alguns testes, que no caso que é para medir a atenção sustentada desses participantes, a memória de trabalho deles, o rendimento cognitivo e a sonolência percebida. Entendeu? Então, separou nesses 4 grupos e avaliou isso tudo. E quais foram os resultados? Foram meio óbvios, assim, né? Que os participantes que dormiram 8 horas por noite tiveram um desempenho maior nesses construtos, né? Atenção sustentada, memória de trabalho e rendimento cognitivo. Os de 8 horas tiveram um desempenho maior que o de 6 horas. Os de 6 horas tiveram um desempenho maior do que os de 4.
e os de 4 tiveram um desempenho maior que passaram a noite acordado. Entendeu? Então, isso aqui me parece até meio que intuitivo, assim. Né? Só que esse estudo ele tem uma observação bem interessante, está lá na discussão dele, que é o seguinte: os participantes que dormiram 6 horas por noite e 4 horas por noite, eles relatavam estar bem. Então, não, eu dormi 6 horas, eu dormi 4 horas, eu estou tranquilo, eu só estou com um pouquinho de sono aqui, mas não tive nenhum prejuízo, assim. Só que quando tu vai ver nos testes deles, de memória, de atenção, de rendimento cognitivo, foi tipo um desastre, assim, sabe? Em comparado com o de 8 horas. Então, eles achavam que estavam bem, mas na realidade eles não estavam bem, não estavam rendendo nada a nível de atenção, de memória e de rendimento cognitivo. Entende? Então, tem essa questão, que a pessoa, tudo bem, não, eu durmo ali minhas 5 horinhas por dia, minhas 4 horas, eu estou tranquilo. Então, na verdade, ela acha que está tranquilo, mas na verdade não está tão tranquilo assim, sabe? Na realidade. Então, eu acho esse estudo bem relevante, bem interessante, assim. Então, aqui, ó, tá lendo mais ou menos a conclusão do estudo, né? Surpreendentemente, no fim de 14 dias de restrição de sono, quando a performance estava nos piores níveis, os sujeitos do grupo de 4 e 6 horas de sono reportaram se sentir só um pouquinho sonolentos, né? Esse foi o único reporte deles, sendo que a performance deles estava lá embaixo. Então, ao contrário das mensurações de performance, os níveis de sonolência apareceram, se adaptaram. Então, ao longo do tempo, conforme a gente vai dormindo 4 horas e 6 horas, a gente vai se adaptando com essa questão. Então, beleza, eu não vou ficando tão sonolento assim depois de passar um tempo dormindo nesse horário, mas, de qualquer maneira, eu vou perdendo minha capacidade de atenção, minha capacidade de memória e minha capacidade cognitiva. Entende? Ficou claro? Eu acho isso tudo especialmente interessante, assim, sabe? Aí a Heloísa levantou a mão, eu acho. Quer comentar alguma coisa? Foi eu. Bom dia. E aí? Sim. Bom dia. Eu acho que eu já vi esse estudo, inclusive. Acho que é de 2003, né? Uhum. Acho que foi publicado na revista Sleep. Da época que eu vi sobre esse estudo, eu acho que eles ficaram 2 semanas nessa rotina de privação de sono e também os que dormiam às 8 horas, né? Tem uma parte muito legal que ele fala que as pessoas que dormiam às 6 horas ou 4 horas, elas apresentavam sintomas de desatenção tão iguais quanto os que viraram à noite. Eram quase os mesmos prejuízos. Também tem uma... Nossa, mas é muito legal isso. Assim, não legal para as pessoas, né? Mas eles testaram a motivação também das pessoas em executar algumas atividades. Mas não nesse estudo, esse outro. Mas é muito legal. Não sei se vocês vão colocar aí. Mas eles colocaram pessoas que dormiram às 8 horas, né? E pessoas que não dormiram. E aí não falaram nada e pediram para escolherem exercícios de matemática que variavam a dificuldade de 1 a 5. E aí as pessoas que dormiam bem escolhiam exercícios que eram um pouco mais difíceis, que eram mais na escala 5, e os que dormiam menos, né, que não tinham dormido nada, escolhiam exercícios da escala 1. E aí, quando no final, né, e assim, não falaram nada para eles. Mas aí no final do teste, eles perguntaram, né, quanto que eles tinham posto um esforço ali em cima, e eles falaram, as respostas eram muito parecidas. Então, eles se esforçaram menos, mas eles não perceberam que eles se esforçaram menos. A motivação foi menor e eles nem perceberam. E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente acaba realizando as atividades do dia a dia e a gente acha que a gente botou um esforço muito grande ali, mas às vezes a gente está privado de sono. Sim. E aí está sofrendo os efeitos dessa privação de sono. Pô, que maneiro. Esse realmente eu nunca vi, não. Bem interessante isso tudo. Só reforçar esse ponto que você colocou, que eu esqueci de comentar, mas é bem relevante que aparece nesse estudo, essa ideia de que esses 3 grupos aqui, de 8 horas, 6 horas e 4 horas de sono, eles passaram 2 semanas nessa condição aqui, né? E esse de 0 horas, não era possível passar 2 semanas sem dormir, né? Mas eles passaram, acho que 3 dias, se não me engano, acordados. Depois a gente foi ver, como a Heloísa apontou, só reforçando, que esses
2 participantes aqui que passaram 2 semanas, esses 2 grupos, né? Que passaram 2 semanas dormindo 6 e 4 horas, tiveram um desempenho tão desastroso quanto esses que passaram 3 dias virados. Assim, sabe? Então, esse estudo ele avalia também essa ideia da privação de sono crônica, né? Então, eu vou me privando de sono de pouquinho em pouquinho, vou ali perdendo 2 horinhas, 4 horas de sono. Isso gera um prejuízo tão grande quanto virar à noite, né? Por alguns dias ali. Então, é um estudo bem legal mesmo. Acho que o Antônio levantou a mão também em alguma hora. Só complementar o que vocês falaram, da parte da motivação e tal. E o que acontece quando a gente dorme pouco, quando a gente dorme mal, é que a gente tem algumas alterações nos neurotransmissores da gente, né? E aí, alguns deles são a noradrenalina, que ela é responsável pelo alerta, e a dopamina, que vai gerar motivação para a gente poder fazer as coisas do nosso dia. Então, é como se um complementasse o outro. Se a gente colocar aqui um exemplo, é como se fosse um carro. A dopamina, que vai me gerar motivação, é o piloto, e a noradrenalina é o motor do carro. Sem a noradrenalina, eu não vou ter foco, e sem a dopamina, eu não vou ter motivação para fazer as coisas do meu dia a dia. Lógico, eu vou estar cansado, vou estar mais triste, vou estar mais para baixo. Talvez se encaixe até naquilo que o Jean falou no início. E é um ponto de partida para a gente acabar chegando em outros pontos, como um transtorno mental. Eu queria só fazer um complemento, que essa ideia do carro aí foi muito legal, cara. Genial essa ideia. Mas eu durmo pouco e estou 100%. Mas você está 100% para fazer o quê? Acho que essa é uma questão, porque como a Heloísa trouxe, né, diminui a minha... Eu acho que eu estou bem, mas quando eu vou fazer a escolha, eu escolho aquilo que é mais simples. Então, se eu faço no meu dia a dia as coisas que são automatizadas, tudo bem, eu acho que eu estou bem mesmo, porque já está no automático. Mas e se eu tenho que fazer aquilo que não é o automático? Por exemplo, fazer um exercício de matemática que eu não estou habituado a fazer. Provavelmente aí eu começo a perceber que a minha capacidade está diminuída. Obrigado, viu, Heloísa, por trazer esse outro exemplo para a gente. Nada, agora adoro contribuir. Então, beleza.